Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas, tá ok? Então vamos lá? A primeira lei da termodinâmica também é conhecida como a lei da conservação da energia. Qual é a fórmula da primeira lei da termodinâmica? Lembram? Variação da energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. Tá lá, ó. Vamos revisar? Variação da energia interna, tá ok? É o ΔU, nossa variação da energia interna. Quem é o Q? Q é a quantidade de calor trocado, né? Pode ser tanto recebido quanto pode ser liberado, cedido. E esse símbolo tal significa trabalho. Ok, pessoal? Quais são as transformações gasosas? Quais são? Quantas são as transformações gasosas que nós vamos trabalhar? Vocês sabem que são 4 transformações, certo? A transformação isobárica, tá lá, ó. Isobárica. A transformação lembrando que isobárica a pressão é constante. A transformação isovolumétrica. Volume constante. Se o volume é constante, lembrando que não tem variação do volume, certo? Temos a transformação também isotérmica, aquela no qual a temperatura é constante. Vamos consertar aqui. Ok. Então não tem variação de temperatura. Se ela é constante, não há variação de temperatura. E a última transformação adiabática. É a transformação através da qual não há trocas de calor. Ok, pessoal? Muito bom. Vê se vocês estão. Ó, para, dá uma pausazinha e vamos continuando, tá? Vamos falar então agora necessariamente da transformação isobárica? Vamos nós? Ajustando aqui rapidamente, né? Vamos então falar da... tá. Vamos primeiro tratar de cada tipo de fórmula, né? A fórmula da variação da energia interna para um gás monatômico, lembrando que é para um gás monatômico, é 3 sobre 2 INR ΔT. A quantidade de calor, N, vezes calor molar a volume constante ou a pressão constante, vezes a variação de temperatura, onde N é o número de mols. E a fórmula do trabalho depende, né, da transformação no qual nós estamos tratando, tá ok? Ok, então vamos passar aqui nosso slide. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada transformação. Tá joia? Vamos salientar aqui primeiro aqui as formulazinhas. Então, vamos lá. Vamos começar com a transformação isobárica. Lembram o que é uma transformação isobárica? É aquela cuja pressão é constante. Logo, nós temos que ΔU é igual a quantidade de calor à pressão constante menos o trabalho. Nesta transformação, nenhuma das variáveis são eliminadas, ou seja, a variação de energia interna existe, para um gás monatômico que é calculado dessa maneira, a quantidade de calor existe, lembrando que agora o C lá é o calor molar à pressão constante, e o trabalho para a isobárica é pressão vezes variação do volume. Tá bom? Então tá lá, é para um gás monatômico. Vamos aos gráficos. Analisando os gráficos da transformação isobárica. Lembrando, se estiver muito rápido, você dá uma pausa, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá ok? Gráfico de pressão e volume. Gráfico de volume e... Opa, pera um pouquinho aqui. Temperatura e pressão melhor. Gráfico também de volume e temperatura. Se é isobárica, tem que ser uma reta paralela ao eixo do volume. Olha só que interessante. Se eu extrapolar essa linha, ela vai bater lá no eixo da pressão, indicando para vocês que é uma transformação isobárica, né? Ficou melhor. Aqui é uma reta vertical, lembrando que se eu extrapolar a reta vai bater no eixo da pressão. E está lá, ó, no gráfico de volume e temperatura, a isobárica. Não é nem a primeiro gráfico, nem igual ao segundo gráfico, tá vendo? Só pode ser uma isobárica. É a única variável que não está presente. Vamos falar agora sobre a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. É aquela cujo volume é constante, não tem variação de volume.
como fica a fórmula da isovolumétrica? Fica o seguinte. Deixa eu primeiro dar uma salientada aqui, né? Também é conhecida como isocórica ou isométrica, tanto faz. A transformação isovolumétrica pode ser a transformação isocórica ou transformação isovolumétrica. Nesta transformação, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor, pois o trabalho é nulo. Por que o trabalho é nulo, gente? Porque a variação do volume é zero. O trabalho depende da variação do volume. A fórmula da variação da energia interna, você conhece, gás monatômico, 3 sobre 2 de nR delta T. A fórmula da quantidade de calor, agora, eu mudei, ó, era Cp, passou a ser NCV delta T, ou seja, número de mols vezes calor molar a volume constante e variação de temperatura. E quais seriam os gráficos, mestre? Os gráficos, lembrando que se for volume, né, em função de qualquer outra variável, vai ser uma reta paralela ao eixo. O eixo que está no horizontal, né? O eixo das abscissas. Lá no segundo gráfico tem uma reta vertical. No terceiro está lá uma reta na diagonal. Muito bem? Então está aí, ó, a nossa transformação isovolumétrica, também conhecida como isocórica ou isométrica. Vamos para mais uma transformação. A transformação isotérmica. Esta é interessante também. A transformação isotérmica é aquela cuja variação de temperatura é constante. Então, temos que ΔU tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a fórmula ΔU depende da variação de temperatura. Se não há variação de temperatura interna do gás, logo não houve variação de energia interna. Ok? Então, a fórmula fica Q é igual a trabalho. Então, está lá a explicação, sendo que ΔT é igual a zero, ΔU é igual a zero. Qual é a fórmula? A fórmula do trabalho. Trabalho, porque é uma isotérmica, é igual à área da figura no gráfico. Tá ok? De pressão versus volume. Então, nós temos lá agora o seguinte, ó, temos que construir o gráfico, obviamente, para calcular então o trabalho. Não há necessidade, pessoal, de gravar, como foi feito. Isso aqui é uma integral, tá? O que eu preciso de vocês é que vocês gravem a fórmula final, tá joia? Vou desenhar uma isoterma no gráfico de pressão e volume. Essa curva é chamada de isoterma. Quanto mais afastada do eixo, a isoterma tem maior temperatura. Então, olha só. Eu peguei lá, vou pegar a área da figura sob a curva, tá ok? Essa área aí, essa curva aí, é uma curva de uma isoterma. E o trabalho, como nós sabemos, é dado pela área. Vai ser dado pela integral do volume inicial até o volume final de nR sobre V dV. Essa aí é a equação de Clapeyron, né? Isolada para a pressão. Integrando aquilo lá, os limites de integração, fica V sobre V0. Então, aquela fórmula ali é o que você precisa gravar. O trabalho vai ser igual a nRT vezes logaritmo neperiano, logaritmo natural, do volume final pelo volume inicial. Tá ok, pessoal? Então, esta é a fórmula do trabalho na isotérmica. Como é que ficaria, então, pessoal, os gráficos de uma isoterma? Vale a pena, então, analisar os gráficos agora da isoterma. Obviamente, né, o primeiro gráfico já foi colocado, pressão e volume. Vamos analisar alguns outros gráficos. Vou repetir um pouquinho ele, né? Repetir porque vale a pena. Então, tá lá, ó. Gráfico de pressão, volume. Gráfico de... Vamos botar a temperatura aqui, pressão embaixo. Gráfico de volume e temperatura. Então, tá lá. Na primeira, tem que ser isoterma. Se eu desenhar outras curvas parecidas, nós temos, então, que quanto mais afastado do eixo, maior a temperatura na curva. A segunda tem que ser uma reta horizontal e a terceira uma reta vertical. Tudo bem, meus amigos? Acho que daqui já tem como ter uma basezinha, né, para a próxima videoaula que nós vamos ter. Um abraço para vocês.